Acho que só para nós mesmos, tá? Enfim, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que está aqui comigo, que topou uma conversa no domingo à noite. Aqui no sul tá frio, né? E, enfim, essa última semana que passou, eu atendi várias pessoas e também, não só nessa última semana, esse mês de maio foi um mês bem pesado, né? Pesado em vários sentidos. Foi um mês pesado energeticamente, foi um mês pesado emocionalmente, foi um mês que mexeu muito e revirou muito com muitos sentimentos nossos que muitas vezes nós jogamos para baixo do tapete e outras vezes a gente já trabalhou aquilo, né? Tem coisas que ressurgiram nesse último mês aí, que vieram à tona e deu um estalo assim, como que veio tudo isso? Se eu já tinha trabalhado isso, se eu já tinha resolvido isso em mim, por que que isso veio? Por que que isso voltou? Se eu já tinha trabalhado, se eu já tinha olhado para essa emoção, se eu já tinha olhado para essa situação na minha vida, por que que tudo isso voltou? Né? Eu não sei como foi para vocês aí, mas para muitas pessoas com quem eu conversei, até para mim aqui, na minha vida particular, dentro dos atendimentos que eu realizei nesse último mês, eu senti uma frequência muito mais pesada, eu senti que tudo foi muito difícil, parece aquela sensação de que tudo ia se arrastando, né? A gente teve o Mercúrio retrógrado aí, por muito tempo eu não dava bola, por muito tempo eu não acreditava, eu não estava nem aí para isso, né? Até eu comecei a procurar entender o que que era esse dito desse Mercúrio retrógrado e por que que esse negócio influenciava tanto na nossa vida. Eu achava besteira, eu achava que não tinha nada a ver, não entendo nada de astrologia, tá, gente? Meu caminho, eu tenho propriedade para falar de outras coisas, mas quando alguma coisa me intriga, eu vou atrás, né? E, inclusive, eu fui ver um mapa, um vídeo que eu encontrei, até acho que eu tenho salvo ele, depois eu posso até procurar e ver se eu posso mandar. O que que acontece nesse movimento astrológico aí com o planeta mesmo, né? Não é algo energético, é o planeta mesmo, que ele faz um movimento que ele parece que ele vai e volta, né? Ele não faz aquela órbita fluida, que só vai para frente, mas o fato dele, a forma como ele se movimenta, é uma coisa que vai e vem, né? E tudo é energia no universo, tudo é energia, inclusive nós somos energia. A diferença é que a energia da matéria, ela vibra numa velocidade muito mais baixa para que a gente tenha o que pegar, né? Tenha a matéria aqui. Então, acaba influenciando, sim, e esse movimento todo fez com que muitas coisas ressurgissem na nossa vida, né? Fora isso, olhando pelo lado da espiritualidade, aí, olhando para outras frequências, também foi um mês onde a gente teve muitas frequências, muitos seres, muitas energias de baixa vibração, tá? Que acabaram acoplando no nosso campo. O que que isso significa? Tá? Vamos traduzir. Se vocês tiverem pergunta, vocês podem mandar no chat, ou quem quer abrir a câmera e fazer a pergunta, é só abrir o microfone e fazer a pergunta. Pode abrir, pode perguntar, pode contribuir, tá? É uma conversa aqui, posso tirar dúvida também sem problema nenhum. O que que acontece, né? O que que aconteceu nesse mês? Parece que o mundo como um todo entrou em ebulição, começou a ferver, né? Muitas coisas têm acontecido ao mesmo tempo no nosso planeta, em questões de política, em questões de abalos, de movimentos da natureza, né? Enfim, discussões, guerra e coisa errada, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E nós, como seres humanos, não importa onde a gente está, nós, como seres humanos, nós fazemos parte de um único campo chamado planeta Terra, porque está todo mundo aqui, tá? Então, o que que acontece? Quando eu, aqui, Maria Gabriela, dá o meu exemplo, tá? No meu íntimo, no meu emocional, eu tô ansiosa, eu tô preocupada, eu tenho medo, crença de medo. Eu tenho aquele medo que as coisas vão faltar, eu tenho medo que eu não vou conseguir, eu tenho aquela sensação, aquela crença que eu tenho que fazer tudo de muito difícil para mim, que as coisas têm que ser muito sofridas. Se eu tenho isso,
em mim, de alguma forma, em alguma crença do meu subconsciente, alguma memória lá da minha ancestralidade, se isso já é meu, se isso já está em mim, quando eu baixo um pouquinho a minha vibração, o que é baixar a minha vibração? Quando eu me conecto com coisas que fazem com que eu fique com todos esses sentimentos à flor da pele. Quando eu fico irritado, quando o trânsito me incomoda, quando a notícia do jornal me incomoda, quando o que está acontecendo lá na política me incomoda, e eu sou contra ou eu sou a favor, e eu começo a deixar as coisas externas me abalarem, porque internamente eu também estou cheio de emaranhado, eu estou cheio de mágoa, eu estou cheio de raiva, eu estou cheio de medo, eu estou cheio de ansiedade. É como se a minha frequência energética e a energia que tem ao redor do meu corpo, né, começasse a vibrar de uma forma igual àquilo tudo que eu estou sentindo, e igual àquilo tudo de denso que está acontecendo no nosso planeta. Então, eu vou atrair energeticamente seres e energias que se alimentam disso. É por isso que, quando eu estou estressado, quando eu estou de mau humor, quando eu estou cansado, quando eu estou assim, com tudo à flor da pele, pode apostar, se aquele dia eu pensar que se eu sair na rua, estiver chovendo, eu tô com o meu carro, tá dirigindo, e eu pensar que alguém vai me bater, alguém vai me tirar do sério, vai acontecer. Porque eu tô vibrando nessa frequência. Então, eu vou atrair outra situação e outra pessoa que vai culminar com aquela frequência, e aí vai virar uma bola de neve, e às vezes até é difícil sair dessa frequência. Então, o que aconteceu nesse último mês, né? Aconteceram muitas situações aí no nosso país, em outros países, a gente tem guerra acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo, e com esse movimento energético todo, quando nós não estamos em equilíbrio interno, quando eu tenho todas essas crenças que eu falei antes, quando eu tenho todos esses sentimentos, né, que não estão bem resolvidos aqui dentro, eu vou entrar num campo, tá? Eu vou entrar numa rede neural. O que é um campo? O que é uma rede neural? Tá? Eu vou explicar bem rapidinho o que é um campo, uma rede neural. Como é que eu entro em campos, né? Vamos dizer que essa carta aqui, tá? Ela é um campo, tá? Ela é uma bolha, digamos assim, tá? E aqui existem muitas frequências. A frequência principal desse campo, por exemplo, é de pessoas que gostam de amarelo, tá? Esse outro campo aqui é de pessoas que gostam só de verde, tá? Se essas pessoas aqui que gostam de verde começarem a ressoar com algum sentimento que o campo das pessoas que gostam de amarelo também tem, essas pessoas vão começar a fazer parte desse campo aqui. Então, uma coisa se conecta com a outra, tá? Então, quando eu baixo a minha frequência e eu entro, né, em campos diferentes, em frequências diferentes, em rede neural diferentes, é como se eu saísse da minha bolha, daquilo que eu pertenço, e vou fazer parte de outra bolha, né? E aí as coisas se embolam, as coisas se misturam. E às vezes fica muito difícil eu sair daquela situação. Porque o que acontece? Quando eu entro nesse movimento, é como se um véu caísse sobre mim e eu fico cheia, eu fico densa. É como se o campo ao redor do meu corpo, a minha frequência, o meu ectoplasma, a minha aura, digamos assim, começa a ficar cheio de monstrinhos, cheio de sujeira, cheio de larva astral, que a gente chama de larva astral. Então, são cheios de pensamentos difíceis, é que nem aquele desenho, provavelmente a maioria das pessoas já deve ter visto, um desenho de uma pessoa que ao redor dela tem uma nuvem, assim, escura, né? Tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu sinto, que eu digo, tudo aquilo que está dentro de mim, que sai da minha boca, que sai dos meus pensamentos, que sai das minhas emoções, vão ficar nesse meu campo, ao redor do meu corpo, tá? E aquilo que está vibrando igual a mim vai se atrair a mim e eu vou também ser atraído por coisas, por frequências iguais. Então, se eu não estou bem emocionalmente, se eu ainda estou cheia de emaranhado lá do meu sistema familiar, de repetição de padrão, o que vai acontecer? Às vezes vai ficar muito difícil eu sair dessa situação,
eu passar por um período de estresse, digamos assim, estresse mútuo ou global, né? Fica muito difícil passar por essa situação, porque o que está dando base para que eu esteja assim são as minhas emoções, né? Então, se eu começo a limpar, olhar para as minhas emoções, o que é olhar ou limpar as minhas emoções? É resolver os meus problemas, né? É enfrentar, me colocar na frente de um espelho e começar a olhar para tudo aquilo que está acontecendo. Por que que eu ajo de determinada forma? Por que que eu brigo com todo mundo? Por que que é difícil a minha relação com fulano? Por que que eu não prospero? Por que que a minha sexualidade não é boa? Né? Por que que eu não consigo arrumar um relacionamento? Por que que os meus relacionamentos são sempre iguais? Por que que o meu corpo está dando sinais de que não aguenta mais trabalhar? Ou por que que eu estou tão cansado? Ou por que que eu como, e mesmo assim, ou falta energia, ou eu não consigo emagrecer? É começar a prestar atenção naquilo que está acontecendo na minha vida. Porque hoje a gente se tornou robozinho, né? A maioria das pessoas é um robô que vive no automático. Olha para o dia a dia, né? O que que eu faço de manhã? Primeira coisa que faço, pegar o celular, ver as mensagens do WhatsApp, ver as notificações do Instagram, come correndo, sai de casa correndo, nem come, né? Vai para o trabalho, tem que, ó, dar conta da conta, correr, correr, correr. Parece que tem um monte de gente correndo atrás, cobrando, 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 e quando a gente vai parar para ver quem é que está cobrando da gente? Ninguém. Quem está cobrando da gente é a gente mesmo. Então, quando a gente começa a trabalhar as nossas emoções, né, aquilo que a gente acredita a respeito do nosso corpo, aquilo que a gente acredita a respeito dos nossos sentimentos, das nossas relações, os medos que a gente tem, as crenças que a gente tem, quanto mais a gente começa a liberar tudo isso e colocar novas crenças, crenças positivas lá no nosso inconsciente, e começa a conhecer o nosso emocional, saber como lidar com as emoções, saber como lidar com os altos e baixos da vida. A vida ela não é uma constante. A vida ela é um fluxo, né? É dentro do caos que a gente cria. O universo foi criado dentro de um caos, né? Quem gosta de estudar, quem gosta de ir atrás de informações, vão ler um pouquinho sobre física quântica, sobre a teoria do caos, que lá tem muitas explicações a respeito de tudo isso que a gente vai conversar hoje. Tem, inclusive, a teoria de tudo isso que a gente vai conversar hoje, o porquê que realmente as coisas são feitas de frequências de energia. Então, a vida, ela é essa eterna, né, altos e baixos. E nem os altos, nem os baixos, eles vão durar para sempre. Então, quando a gente se conhece, quando a gente trabalha as nossas crenças, quando a gente consegue respirar um pouco e abrir um pouco a nossa consciência, ver que as coisas elas são muito além daquilo que a gente acredita que é, ver que as coisas são muito mais profundas, que existem muito mais coisas do que ensinaram para a gente na escola, do que ensinaram para a gente na faculdade, do que os nossos pais nos trouxeram. Isso não é negligenciar aquilo que foi nos ensinado. Isso é pegar aquilo que nos foi ensinado, nos dar força e começar a usar isso para nos impulsionar para ir para a vida. Ok, eu aprendi que que as coisas são dessa forma. Eu aprendi que a vida é assim, que é trabalhar, que é crescer, estudar, trabalhar, pagar boleto, que tem que até os 30 dar conta de muitas coisas, que até os 35 tem que dar conta de outras tantas, que até os 40 tem que dar conta de outras tantas, e que, meu Deus, se eu me separar, ou que, meu Deus, se eu casar aos 40, ou que, meu Deus, se eu não quiser ter filho, ou que, meu Deus, se eu quiser ter muitos filhos, né? Parece que a gente vive em constante ponto de ebulição, e como se fosse uma cobrança gigante de alguém que a gente nem sabe quem é. E quando a gente começa a se dar conta que esse estresse, essa ansiedade, esse medo, toda essa dificuldade na nossa vida e todas essas coisas que não vão para frente, isso é muito enraizado lá desde os nossos ancestrais até tudo aquilo que a gente aprendeu desde o início da nossa vida, lá na memória intrauterina ainda, de quando a gente estava no útero da nossa mãe, e tudo que a gente viu na escola, de todas as coisas que balizaram a gente, colocaram a gente numa caixinha, que impedem que a gente cresça, que a gente enxergue as coisas de uma forma diferente, aí a gente vai começar a respirar e, opa, peraí, né? Tem solução. Tem solução. A minha vida não precisa ficar eternamente como está. Existem formas de saírem disso.
Se não existisse, eu nem estaria aqui falando para vocês hoje, conversando sobre isso. A Maria Gabriela, de 6 anos atrás, jamais estaria aqui, num domingo à noite, falando para pessoas, que tem um monte de gente aqui que eu não conheço, tem algumas que eu conheço, sobre esses assuntos, sobre isso. Porque eu acreditava, primeiro, que eu não tinha condições de falar para ninguém, que ninguém ia querer me ouvir. Quem era eu para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje? A Maria Gabriela, então, de 10 anos atrás, lá com 23 anos de idade, acreditava que aos 30, se não tivesse casada, com um filho, casa, carro, apartamento, tudo pago, quitado, feito, com a vida redondinha, não ia ter sucesso na vida. A Maria Gabriela, 10 anos atrás, acreditava que a vida terminava perto dos 40 anos. E que até os 40 eu tinha que ter as coisas muito bem alinhadas. Tinha medo da morte, tinha muito, 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 muito medo de tudo, tudo. Um medo tremendo de começar as coisas do zero. Mudar de profissão, então, como eu mudei, meu Deus, nem pensar. Era terrível para mim pensar, iniciar algo novo. Para mim era muito difícil começar algo novo. Olhar para os relacionamentos da forma como eu olho hoje, meu Deus, nem se fala. Mas tudo isso só foi possível porque eu sempre fui, na verdade, muito curiosa. Eu sempre fui muito, 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 muito curiosa. E eu sempre quis descobrir o porquê que as coisas eram como elas eram. Para mim não tinha aquela história de tem que ser assim, e é assim porque alguém falou que é assim. Eu queria saber quem é que falou que as coisas são assim. Por que que as coisas são assim? Eu não, para mim era inadmissível aceitar que eu não podia mudar de vida. E eu sofria muito, porque todo mundo me dizia que eu nasci daquele jeito, tinha que ser assim. E, né, eu sempre fui uma pedra no sapato de muita gente, sempre fui pedra no sapato de professor, sempre fui uma pedra no sapato dos meus terapeutas, sempre fui uma pedra no sapato das pessoas que me davam aula e tudo mais, porque eu perguntava, eu queria saber as coisas. E tanto que eu já passei por. Hoje eu não tenho religião nenhuma, e hoje eu não faço parte de nenhum grupo, mas eu já passei pela Umbanda, eu já passei pelo xamanismo, eu já trabalhei na universalismo, iniciei no kardecismo, um monte de coisa. Só que sempre que eu chegava num ponto aonde eu queria aprender mais, e eu não podia passar dali, porque aquelas pessoas que comandavam não sabiam, não tinham mais para me entregar, ou simplesmente porque não podia saber mais, ou porque não podia ir além daquilo, porque era assim que aquele grupo funcionava, eu saía e ia procurar outra coisa. Porque eu sempre quis saber o fundamento das coisas. É por isso que eu ensino tanto para as pessoas que vêm para atendimento comigo. É por isso que quem vem para atendimento de constelação familiar, por exemplo, eu explico por que que acontece aquilo. A gente faz a liberação, mas eu explico. Eu ensino, porque eu acho que todo mundo tem que saber. Porque conhecimento é liberdade. Então, autoconhecimento é muito mais liberdade ainda. Porque se eu me conheço e sei aquilo que dá base para as minhas emoções e para a minha reação, por exemplo, né? Dar um exemplo bem prático. Tá? Quando eu comecei a entender um pouquinho mais o porquê que eu agia determinada forma, com a minha mãe, né? Vou dar o exemplo da minha mãe, que é o mais fácil que tem. Inclusive, é umas coisas que a gente organizou essa semana. Quando eu comecei a me dar conta de que a raiva que eu sentia da minha mãe era por causa da situação entre ela e meu pai, e por ela transferir para mim muitos sentimentos e uma responsabilidade em relação à própria vida dela, que não dizia, não dizia respeito, né? A minha mãe, ela transferiu muito, né? Muitas emoções para mim. Inclusive, uma vez ela me falou que o fato dela ter tomado a decisão de estar com o meu padrasto foi por minha causa.
né? E aí aquilo, meu Deus, aquilo despertou algo em mim terrível. Quando eu comecei a entender que a minha mãe colocava muita responsabilidade em cima de mim, principalmente a responsabilidade pela vida dela estar como está hoje, eu comecei a entender o porquê que eu tinha tanta raiva dela. Eu comecei a entender o porquê que sempre que ela chegava na minha casa, ai, que saco, mãe, vai embora. Não te quero aqui. Mesmo que eu quisesse a energia da minha mãe, mesmo que eu goste da minha mãe, né? Eu conseguia ficar 5, 10 minutinhos com ela, vai, agora vai. Ó, vai. Às vezes ela vai dizer, mãe, vai, tchau, tchau, sabe? Vai embora. Né? Porque ela só reclamava. Aí eu comecei a perceber isso. Quando eu comecei a me dar conta disso, pera lá. Aí eu consegui conversar com a minha mãe. Nós temos muita dificuldade em conversar com outro ser humano de igual para igual, porque a gente tem medo daquilo, da reação daquela pessoa, a gente tem medo que aquela pessoa vai deixar de gostar da gente, a gente tem medo que aquela pessoa vai deixar de nos amar. Mas a conversa, a honestidade na conversa, ela resolve muita coisa. Então, teve um dia que eu cheguei, conversei com a minha mãe, falei, coloquei ela na minha frente, falei, mãe, olha só, preciso conversar contigo. Preciso te contar, te dizer umas coisas, né, que eu estou sentindo. Aí eu falei para ela muitas coisas que eu estava sentindo, muitas coisas que ficou de muitos anos que eu nunca falei para ela, que ainda estava guardado ali, e ela aceitou, ela recebeu aquilo, né, e ela entendeu muitas coisas, tanto que a partir desse movimento aí, ela começou a fazer terapia, e está se terapiando, e está indo lá, está melhor agora. Inclusive, agora eu tenho vontade que ela venha me visitar. Às vezes eu mando mensagem para ela no final do dia, quando eu não estou atendendo, e digo para ela, mãe, tá fazendo o quê? Vem aqui, vamos tomar um chimarrão. Né? E aí é bom, né? É boa aquela energia. Porque quando a gente está bem com a nossa mãe, quando é bom para nós sermos filhos dos nossos pais, principalmente da nossa mãe, aí que o dinheiro vem para a gente. Tá? Quando nós estamos com a nossa mãe, o dinheiro chega para nós. Quando a nossa mãe é a nossa maior preciosidade, a abundância chega para a gente. E quando nós estamos com ela internamente, não há necessidade de conviver, né? Se for uma relação difícil, se o ser humano que está por trás da nossa mãe é alguém totalmente insuportável, mas se nós sentimos que está tudo bem ser filha daquela pessoa, eu também consigo ter sucesso nos meus relacionamentos. Eu vou poder deixar alguém chegar até mim, né? Mulheres que querem se relacionar, percebam quem não está no relacionamento, ou até quem está, perceba como o companheiro ou a companheira de vocês trata a mãe, tá? Pessoas que estão em sociedade também percebam como o sócio ou a sócia trata a mãe, tá? Quem trata bem a mãe, no sentido de é minha mãe, ok, tá tudo bem, né? Vai conseguir tratar da mesma forma o trabalho em si, porque a mãe está muito relacionada com o trabalho, porque a energia materna é de servir, né? Quem é mãe aí sabe que está sempre servindo o filho, está sempre ali disponível para o filho, né? Tendo dificuldade de relacionamento ou não, tendo todos os desafios da vida aí ou não, a mãe está sempre disponível, a mãe está sempre servindo, e a mãe serve com amor. A mãe serve sem pedir nada em troca. E quando a gente serve com amor, quando a gente olha para o nosso trabalho como um servir com amor, né, ele deixa de ser um fardo. E a prosperidade vem também, né? Porque dinheiro é energia de vida, falando nisso. Enfim. Então, muito desse desânimo que surgiu, tá, nesse último mês, muito desse cansaço, dessa sensação que nada vai para frente, está muito relacionado com a frequência planetária que a gente está passando, com os campos que a gente se insere. Então, se eu sou uma pessoa que vê muita política, que se importa com briga de jogo, se eu sou uma pessoa que vive em ambientes extremamente tensos, né, com vícios ao extremo, então eu vou estar dentro desses campos e vou atrair tudo isso para mim. Isso vai baixar, consequentemente, a minha frequência, principalmente se eu tenho algo que ressoa com isso, tá? Então, o que acontece? Como praticamente aí
90% da nossa população é uma população mundial, né, que não se trabalha, que não trabalha suas emoções, que tem muitos vícios, que está preso muito ainda em vícios, né, em carências, com muitas crenças de escassez, enfim, às vezes é impossível não estar presente com esse grupo de pessoas. Acontece. O que a melhor coisa que a gente tem a fazer, né, é nós ficarmos firmes, trabalharmos as nossas questões e estarmos bem conosco mesmo o máximo de tempo possível, né, para que não deixar as coisas externas nos abalarem. Então, além de todas as nossas crenças, além de tudo que vem da nossa ancestralidade, o que fez também com que a gente sentisse muito mais essas sensações nesse mês foi essa frequência planetária, e espiritualmente falando, do lado de lá, né? Quem me conhece, quem já fez movimento comigo, sabe que eu também trato as questões espirituais, né? Não só apenas da fisicalidade aqui, mas de modo espiritual, nós estamos num momento onde tem muitas coisas acontecendo, né? Existem processos de resgate muito grandes ainda acontecendo, né? Ainda não acabou. Nós não estamos ainda na quinta dimensão, nós ainda não estamos na nova Terra, como tem muitas pessoas dizendo, ainda não estamos, porque a Terra ainda tem um umbral muito denso, né? E dentro do próprio umbral existem muitas infradimensões. O que são infradimensões? É como se aqui tivesse, tipo, a gente tem a Terra, né? Paralelamente, a gente tem o umbral, que é uma dimensão inferior a essa que nós estamos, que são seres de muito baixa vibração, né, que se alimentam energeticamente das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E isso em todas as áreas da nossa vida, na sexualidade, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, em tudo, tá? Principalmente quando nós temos vícios emocionais aí. Então, o que acontece? Dentro do próprio umbral, existem muitas outras dimensões, como se fosse uma hierarquia. Vamos supor que o umbral está aqui, né? Aqui, claro que não é assim que funciona, mas é para a gente ter uma noção, né? Porque a gente é meio, precisa apalpar tudo, ver tudo, então para a gente entender melhor. Digamos que o umbral está aqui, a Terra está aqui, e aqui abaixo do umbral tem vários outros, né? Que são infradimensões que a gente chama. É -1, -2, -3, menos... vai até -17 e lá vai pedrado, tá? E cada uma dessas infradimensões que a gente tem, existem seres, espíritos, almas, que habitam essas infradimensões e que elas trabalham para ferrar com a nossa vida. Né? É realmente isso mesmo. Então, de tempos em tempos, tá? Existem alguns portais que se abrem e acaba que esse povo aí, ele sobe, né? Ele acaba chegando até a nossa dimensão aqui e aí se grudam na gente. Foi o que aconteceu nesse último mês aí, por isso que ficou denso e pesado. Então, foi um portalzinho, tá? Eu tive acesso a essa informação, veio assim uns 15 dias, eu fiquei trabalhando com muitas pessoas que estavam vibrando num campo de escassez financeira, tá? Que estavam vibrando um medo gigante de tudo, numa ansiedade tremenda e com problemas de sexualidade, tá? Sim, com sentimentos de que a vida tinha sumido do corpo, que as coisas tinham se esvaído, enfim, tá? E aí o que acontece? Esses seres, né, de uma infradimensão bem inferior, bem inferior mesmo, acabaram subindo e o propósito desses seres aí era apenas, né, se alimentar da energia e da frequência das pessoas. Não tinha nada a ver com vida passada, não tinha nada a ver com a vida de justiça de contas, eles simplesmente estavam atacando qualquer pessoa que encontravam pela frente, porque eles foram criados para isso, tá? E aí o que acontece? As pessoas que já tinham essas crenças, esses medos, e estavam vibrando numa energia mais de medo, de escassez, e já tinha algumas questões ali, né? Ficou pior ainda. Como se a gente tivesse, a vida tivesse secado, né?
Então, eu fiquei ali uma semana em processo de trabalho, atendendo muitas pessoas com essa frequência, identifiquei uma energia nos campos que eu não sabia, não tinha visto ainda, não tinha me dado conta o que era aquilo, já tinha estudado, mas eu nunca tinha, tipo, tido contato com uma energia assim, né? E aí, num estudo com outras terapeutas, a gente foi fazer um processo apométrico e tudo mais. Inclusive, eu também fui para terapia, porque eu também estava sentindo umas coisas estranhas, né? Que eu não tinha explicação, e às vezes sozinho a gente consegue resolver. E aí foi que obtivemos acesso a essa informação e foi nos mostrado o que tinha acontecido, né? Que foi aberto um portal que esse povo subiu. Então, assim, a gente vai ficar uns meses, tá? Limpando essa frequência. Isso significa o quê? Que isso veio porque nós estamos passando por um momento planetário de resgate, tá? E limpeza de frequências densas. Então, é como se a espiritualidade tivesse permitido que isso acontecesse, para que esses seres também tivessem a oportunidade de seguir o destino deles, ir para outros lugares. Então, tem também toda a questão espiritual dentro de tudo aquilo que a gente sente. Tem a questão psíquica, tá? Tem a questão emocional, tem a nossa questão de ancestralidade de pai e mãe, vô e vó, tem a nossa questão de ancestralidade pessoal, que são as nossas vidas passadas, que muita coisa a gente aí viveu em vida passada e vem repetindo, então é por isso que às vezes a gente encontra uma pessoa que a gente odeia e não sabe por quê, ou que ama e não sabe por quê, porque a energia só reconhece energia. Inclusive, muitos problemas que a gente tem de família é pendenga de vida passada, gente. Muitos problemas que a gente tem de relacionamento que não deu certo, de relacionamento difícil, daquelas almas gêmeas aí, é tudo pendência de vida passada, gente. Tá? Então, tem muita coisa da nossa ancestralidade pessoal que a gente vem para ajustar contas aqui. Então, além disso, tem também questões de espiritualidade, porque nós somos parte de um todo. Se tá na hora da gente começar a pensar como energia, a gente começar a pensar como seres quânticos que nós somos. Nós não somos o centro do universo. O ser humano não é o centro do universo, a Terra não é o centro da galáxia, a Terra não é o centro do universo. A Terra não é o planeta mais importante. Tudo está conectado com tudo. Tudo faz parte de um todo. Então, a gente tem que começar a olhar além, tá? Então, sim, existe todo um movimento espiritual acontecendo, existe todo um movimento planetário, sistêmico acontecendo. Nós fazemos parte de muitos sistemas, não só esse sistema de pai e mãe que a gente viveu aqui. Tem vindo muita gente para atendimento de constelação familiar e leitura de registros e coisa nada, que vem com questões que são de sistemas estelares. O que são sistemas estelares? Seres de outros planetas, de outras galáxias, que a gente já viveu, que a gente faz parte, enfim, que ainda ressoa na nossa existência aqui. Atende 2 pessoas assim esse mês. Né? Só que às vezes a gente não tem, né? Parece tudo muito distante, parece tudo muito difícil, parece tudo muito místico, esotérico, inalcançável, e não é, não é. Né? Quando a gente começa a desmistificar as coisas e trazer um olhar mais natural, fica até mais fácil a gente entender tudo isso. Tá? E o que faz, por exemplo, com que a gente fique preso nesses campos que eu falei antes, né? Campo de medo, campo de escassez, de ansiedade, ou de problemas com a nossa sexualidade, né? Tem muitas pessoas aí que têm muitos problemas de sexualidade. Inclusive, eu já fui uma dessas pessoas, né? Quem me conhece, quem já fez um movimento comigo, principalmente as mulheres, a respeito de sexualidade, eu sempre conto a minha história, né? Que foi questões relacionadas à sexualidade que me levou para o mundo que eu tô hoje. Então, tem muito homem aí com dificuldade de ereção, tem muita mulher aí que não tem lubrificação, que não tem orgasmo, que não tem prazer, tanto homem quanto mulher, gente. Tem muitas pessoas que estão presas em campos de sexualidade, que estão que vão para relação sexual só porque tem que. Se estão casados, tem que, porque é meu dever. Estou casada com essa pessoa, se estou casada, tem que transar. Então tem que. O emaranhado e a dor que isso causa para o nosso emocional é gigante.
Por isso que tem tanta mulher aí com dias de repetição, com problema uterino, homem que está com problema de ejaculação precoce, de ereção, inclusive. Tá? Então, um dos campos que a gente fica aprisionado é o campo da sexualidade, tá? Que a gente alimenta com vício em pornografia, com ir para relacionamento sexual apenas porque tem que, ou porque se eu não transar, o que os meus amigos vão falar de mim, ou porque eu tô muito carente, muito carente, daí eu vou transar para, né, para só dar um aconchegozinho, só que quando termina a minha relação sexual dá um ruim, um vazio aqui, porque não é isso que vai me preencher. Então, o campo de sexualidade aprisiona muita gente, principalmente em escassez. A nossa sexualidade tem tudo a ver com dinheiro, com a gente realizar os nossos sonhos, com a gente conseguir concretizar os nossos projetos, com a gente ser feliz, sim, porque sexualidade é importante, tá? Com espiritualidade também, porque não é porque uma pessoa vai se desenvolver espiritualmente porque vai esquecer da sexualidade, não. Inclusive, sexualidade é uma forma de expansão de consciência, se ela for usada da forma correta, tá? Droga, né, álcool, maconha. Ai, mas a maconha é uma erva sagrada. Foda-se, não é nada. Hoje em dia, a maconha, ela tá totalmente com o DNA dela estragado, tá? Fui para um congresso agora em fevereiro, fui para um curso, na verdade, em fevereiro e abril fui. E nesse curso aí, o cara é doido, né? Um dos meus professores que eu mais gosto, porque ele traz muitas informações a respeito disso tudo, ele trabalha muito com médico, então tem muito médico integrativo que faz parte da equipe dele, tem pessoas de todas as áreas, tem muito cientista também que vem, né, para esses cursos, para esses movimentos, e é bom que a gente troca muita ideia. Então, ele estava trazendo para nós, dentro de um estudo, em que uma aluna dele, né, que ela é, o que que ela é? Ah, é alguma coisa de bio aí, que faz estudo de DNA, de planta, de não sei o que lá. E ela estava relatando que tem muitas plantas, né, que hoje, as plantas de poder, a maconha, não sei o que não adianta nem você plantar na sua casa, tá? Que ela vai vir modificada, ela não vai ser a planta original. Então, o poder dela, que algumas pessoas dizem que ela é uma erva medicinal, no sentido de uma medicina, né? Se ela for usada, o óleo dela extraído, usado para as doenças, usado para muitas coisas, funciona, tranquilo. Mas aquilo que muitos grupos aí têm alegado, que se plantar maconha, se fumar, ela vai fazer conexão divina com não sei o quê, que nem ayahuasca, que nem não sei o que lá. Mentira, tá? Não vai. Vai atrair processo obsessivo e é isso aí, tá? É droga igual, não tem mais. Se perdeu o que eles alegam de muitos e muitos séculos atrás, tá? Nem sou eu que estou dizendo isso, é cientista que está falando isso, tá? Trouxe o que eu comprei lá no meu curso. Então, droga, tá? Um baseado de vez em quando para ansiedade, esquece. Vai se tratar para ansiedade, vai tomar remédio se quer, ou usa o canabidiol que é melhor, tá? Mais seguro, inclusive. Então, vício em sexo, cigarro, maconha, todo tipo de droga, álcool em excesso, tá? É um campo de aprisionamento, né? Sinto muito quem gosta muito de futebol, quem é doente de futebol, aquele pessoal que é bem doente mesmo, sabe? Por algum tipo de esporte, doente a ponto de brigar, tá? Também, tá? Entra nos vícios e redes de aprisionamento. Politicagem também entra em grupo de aprisionamento. Aquela pessoa que é viciada em rede social, que é viciada no que os outros estão pensando, né, dela, que é viciada em... que gera um vício, tá? Comida também, tá? Açúcar também, tá? Tudo que gera um vício, que causa algum dano, tá? Entra num campo de aprisionamento, faz com que a gente baixe a nossa frequência e a gente se aprisione ali e as coisas não andem na nossa vida. Mas eu prospero, eu ganho dinheiro, eu isso e aquilo. Tá, e aí, como é que tá teu emocional? Tá feliz? Prosperidade é tudo, tá? Prosperidade é física, material, financeira, saúde, também prosperidade, sexualidade também é prosperidade, tá? E relacionamentos. Prosperidade é um como um todo, tá? É um todo na nossa vida. Tá? E prosperidade espiritual também.
Não precisa ter religião, tá? Não precisa ter religião. O que é uma saúde, uma prosperidade espiritual? Se eu me sinto bem com um todo. Se eu sei que eu faço parte de algo maior, de um todo, eu me ancoro naquilo, sei que eu não estou sozinha. E olho além. Tá? Então, isso causa muitas redes de aprisionamento aí. Então, às vezes, a gente fica preso nesses vícios, nessas frequências, e aí o que acontece? Tá? Energeticamente falando, seres que se alimentam disso aprisionam a gente pelo nosso chakra básico. Tá? Nosso chakra básico, ele é o que nos aterra, é o que nos conecta com Gaia, é o que nos conecta com a Terra, para que a gente possa estar aqui na fisicalidade e passar pelas experiências que a gente passa, se relacionar, trabalhar as nossas questões, evoluir como alma, evoluir como ser, enfim, até a gente chegar lá a nível de não precisar encarnar mais nesse planeta, que eu acho que é o que muita gente quer, inclusive eu. Tá? Já falei de pornografia? Já. A pornografia, acho que é, né, também é um vício, tá? Então, o que acontece? Tudo isso, tá, aprisiona a gente no chakra básico. Quando o nosso chakra básico, ele tá fechado, ele tá aprisionado, né, os outros, consequentemente, também não vão estar alinhados e não vão estar funcionando adequadamente aí, tá? Então, acaba gerando um nível muito maior de estresse, cansaço e ansiedade, desânimo, sintoma depressivo, que a gente, às vezes, já tem tendência a ter, né? Ou já teve, e aí isso volta, tá? Então, quando a gente está preso lá no nosso chakra básico, né, a gente não consegue estar em conexão com a real energia terrestre. É como se a gente ficasse preso numa falsa energia terrestre, num holograma, numa falsa imagem. E aí, a partir dali, os seres que se alimentam da nossa frequência ficam se alimentando de tudo que a gente faz. Aí a gente tem, muitas pessoas relatam, né, sonho erótico, não tem libido, não tem vontade de nada, ou e aí, quando vai dormir, sonha, no sonho tem, mas em sozinho ou com companheiro não tem nada. Ou é em excesso, né? Sexo também causa vício, tá? Só para você saber. Então, aí nós ficamos presos, né? Pelo nosso chakra raiz, pelo nosso chakra básico, e, consequentemente, a energia não passa, né? Não flui para todos os outros chakras que a gente tem. Então, o que acontece? O que a gente pode fazer, né, para começar a liberar isso? Ativação da nossa Kundalini, né? Energia Kundalini é uma energia que passa por todos os nossos chakras, ela cresce, digamos assim, ela começa a se manifestar no nosso chakra básico. Aí, ela vai subir, quando ela está fluindo, ela vai subir em forma de serpente por todos os nossos chakras, vai parar lá no nosso chakra coronário, na nossa pineal, e aí ela vai ativar, né, a nossa pineal e vai descer de novo e vai fazer um processo de subida e descida, passando aí por todos os nossos chakras e movimentando a energia do nosso corpo e fazendo com que a gente realmente se conecte com a energia da Terra, né, com a força da Terra, com a Terra real, né, porque no meio da Terra, a Terra tem a parte do magma ali, e dentro daquele magma nós temos o que nós chamamos de Sol central. Esse Sol central é uma anã, é uma estrela anã. E quando a gente consegue se conectar por meditação ou projeção aí, a gente consegue se conectar com esse Sol central e pegar a energia de lá e fazer com que ela suba pelo nosso chakra raiz, ative a nossa Kundalini e ative todos os nossos outros chakras. Tá? Também faz com que a gente consiga verticalizar, se conectar com a nossa hierarquia espiritual, com os nossos guias, enfim, tá? Com quem nos ancora e nos protege e nos ajuda aqui nessa terra. Então, quando a gente começa a ativar a nossa Kundalini e trabalhar as nossas emoções, trabalhar os nossos vícios, a gente consegue começar a sair desses campos, né? Começar a sair desses campos de aprisionamento. E aí a gente vai conseguir levar a vida de uma forma mais fluida. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente não se irritar com determinadas situações. Às vezes é desafiador, né? A gente não fica brabo. Eu fico brava, né? Eu fico brava.
Hoje eu fico bem menos brava do que antigamente, né? Mas eu fico brava assim mesmo. Tem coisas que me tiram do sério ainda, né? Muitas coisas. Só que a forma como eu lido com as coisas que me tiram do sério hoje é diferente. Então, quando a gente começa a ter consciência de como que as coisas funcionam, quando a gente começa a ter consciência das nossas emoções, trabalhar os nossos emaranhados sistêmicos, as nossas crenças inconscientes que estão enraizadas aí, a gente consegue lidar melhor com as adversidades da vida. Não significa que os desafios não vão deixar de existir. Vão existir. Vai acontecer. Mas a forma como a gente vai lidar com eles é diferente. A maturidade pela qual nós vamos lidar com eles é diferente. A gente vai estar no adulto. Não é mais a minha criança que está comandando a minha vida. Porque se eu tenho dificuldade de lidar com o dinheiro, de conversar com o meu companheiro, com a minha companheira, ou de conversar com os meus pais, sem briga, sem mágoa, sem colocar raiva na fala, de uma forma adulta, né? As coisas andam, as coisas se resolvem. Quando a gente começa a expandir assim e ver que a vida, o universo e as coisas são muito além daquilo que ensinaram para nós, a gente começa a relaxar e começa a se preocupar menos com coisas que são passageiras. A gente começa a se preocupar menos com coisas que são da matéria. Isso não significa virar monge e subir em cima de uma montanha e nunca mais vou ter um iPhone, nunca mais vou tomar um vinho, nunca mais vou transar, nunca mais vou... Não, não significa nada disso. Tá? Significa apenas que não é a matéria passageira que vai nos prender e vai nos controlar. Muito pelo contrário, a gente vai usar isso para nosso processo evolutivo. A gente vai usar isso para melhorar a nossa vida e para melhorar as nossas relações. Falei quase 1 hora e ninguém falou nada. Ninguém perguntou nada, ninguém contribuiu. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode pedir enquanto tomar. Ou vocês estão achando que eu sou doida? Pode ser isso também, tá? E olha que eu tô falando 1% do que normalmente acontece no meu dia a dia de estudo, de atendimento, de tudo, né? Mas enfim, tá? Um dos motivos de todos os sintomas que a maioria das pessoas apresentar nesse mês é esse, tá? Ai, que bom, Sol, que bom que tá bom me ouvir. Que bom que você tá aqui. Tô com saudade de ti falando nisso. E do teu filho que já deve estar bem crescido, que eu conheci esse bebê na barriga ainda. Enfim, né, um dos motivos da gente, né, tá apresentando todos esses sintomas aí nessas últimas semanas é esse, e a maioria de nós está com a nossa Kundalini bloqueada, tá? A maioria de nós está com a nossa Kundalini bloqueada, e eu passei por esse processo, não sabia o que estava acontecendo, já tive isso há muito tempo atrás, e as outras vezes foi bem fácil, assim, liberar a Kundalini, né? Ativar a Kundalini. Quando a gente tá com a nossa Kundalini ativa, a gente tem vontade de tudo, a gente tem vontade de viver, a gente tem vontade de trabalhar, a gente tem vontade de trocar de emprego, a gente tem vontade de revolucionar a nossa vida, a gente tem vontade de tudo, né? Mas aí, tá, o que que eu fiz, né? Passei por esse processo de ter a Kundalini bloqueada, de muitas coisas bloquearem, assim, não estava entendendo nada, até ter acesso a essas informações desses seres e portais e tudo mais. E aí, para dar a volta, eu comecei a fazer todo o processo de ativação da Kundalini. Claro que eu utilizei ferramentas que a maioria das pessoas não tem, né, mas pode ter, se quiser, eu utilizei os Yoni-X para isso, todo um processo de meditação, então todos os dias eu estava fazendo alguma coisa, ainda estou fazendo, né, um protocolo de ativação da Kundalini, tá, com meditação, com conexão com a minha hierarquia espiritual, com movimento, tá? O que que vocês podem fazer, tá, no dia a dia? Baixou a vibração, tá cansado, tá com vontade de tacar o foda-se, tá com vontade de, assim, ó, acabar com o teu réu primário, tá com vontade de depressivo, tá para baixo, tá muito ruim, tá difícil tudo, vai se movimentar, tá? Vai se mexer. Dança
ativa a Kundalini. Ai, mas eu tenho vergonha, não tenho vontade. Cara, vai fazer por você. Dane-se os outros, tá? Eu falo palavrão, tá? Então, foda-se os outros. Deixa as pessoas irem viver a vida delas. Ah, o vizinho vai me ver. Dança no corredor onde o vizinho não te vê. Eu danço no corredor, às vezes, porque tem dois lugares aqui que eu queria dançar, não dá para os vizinhos me ver. Inclusive, estou procurando apartamento para me mudar. Quem souber de apartamento para alugar minha vida, estou querendo me mudar por causa dos meus vizinhos, que são as pessoas e os seres que me tiram do sério, tá? Enfim, movimento ativa a nossa Kundalini. Dança ativa a Kundalini. Yoga, tá? Ativa a Kundalini. Meditação específica para Kundalini, ativa a Kundalini. Mas o que vocês podem fazer sempre é movimento. Se movimentar, tá? Exercício. Exercício físico é imprescindível e é uma pessoa que sempre foi extremamente preguiçosa e que odiava fazer exercício físico que está falando isso para vocês. Tá? Desde que eu comecei a me puxar, literalmente me puxar mesmo, ir para academia, tô fazendo movimento, tô fazendo exercício físico, a vida muda. A nossa frequência muda, porque quando o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, o nosso corpo ele não foi feito para ficar em inércia, o nosso corpo foi feito para se movimentar, tá? Então, exercício, se movimentar, dançar, encontrar um esporte, alguma coisa que vocês gostem e que faça sentido para vocês, vão fazer, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Isso aí tem que se movimentar, nem que seja 5 da manhã. Exatamente. Horário que tem disponível. 5, 10 minutos. Movimento. Ai, mas eu não sei dançar. Ninguém vai te ver. Coloca uma música e dança. Uma música que você gosta. E dança. Se movimenta. Inclusive, a dança espanta o obsessor, tá? Dançar, ó, ajuda muito. Tá? Dança, exercício físico. Se conectar com a terra. Meu Deus, como é que eu me conecto com a terra? Vai num parque, tira a meia e coloca os pés no chão. Coloca os pés na terra. Vai fazer isso. Gente, vou contar uma história engraçada para vocês. Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos por aí, menos até. A minha mãe, ela sempre teve um problema chamado sudorese. A minha mãe sua muito, sempre suou muito, a ponto de não poder ficar dando mão para ela. Os sapatos dela, então, no verão, meu Deus, eram terríveis. E naquela época, a minha mãe, ela procurou ajuda em tudo quanto é lugar. Eu ri da cara dela, tá? Coitada da minha mãe. Eu ri muito da cara dela, porque ela foi fazer terapia com uma mulher holística, né? E hoje eu trabalho com terapia, né? Tudo certo, né? Foi fazer lá um processo com uma mulher que era holística, que era não sei o quê. Muito doida, aquela mulher doida, fora da casinha. Eu olhava para ela assim, eu via uma cor roxa, parecia que ela era meio roxa, assim, eu olhava para ela, ficava meio em transe. Eu ainda lembro que ela foi lá em casa uma vez, e meu padrasto extremamente contra, extremamente assim, ó, ele ria da cara dela, enfim, mas ele acompanhava minha mãe, né? E essa mulher disse que para passar o excesso de suor da minha mãe, ela tinha que abraçar ipês. Sim, ela tinha que abraçar ipês. Então, no domingo, né, e todas as noites, à noite, ia lá, eu, a minha mãe e o meu padrasto, os três, passear na avenida aqui de Erechim, que tem vários ipês, e a minha mãe abraçando ipês. Então, minha mãe abraçava ipês. E não é que a coisa funcionava? Ela ficou abraçando IP, só que ela tinha que abraçar o IP todo dia. Então, se ela abraçasse IP todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não, dava uma diminuída no excesso de suor dela, tá? Depois ela parou de abraçar IP, porque ela começou a achar ridículo e ela não queria mais abraçar IP todo dia, e aí ela resolveu fazer cirurgia. Aí ajudou, só que estourou em outra coisa, né? Porque ela não trabalhou a origem disso, ela só trabalhou físico ali, enfim.
mas deu uma boa ajuda para ela. Hoje ela já está mais tranquila com esse excesso. E é de família, porque meu primo também tem. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Tá? Que às vezes é isso que a gente vai fazer, é ir abraçar IP, tá? Colocar o pé na terra, se aterrar, tá? Gaia, a terra, que é regida por uma orixá chamada Nanã, tá? É quem faz com que a gente consiga ter conexão com o planeta, com a fisicalidade em estar aqui. E quando a gente consegue, com respeito, com amor, fazer uma conexão com a terra mesmo, com o físico, né? Pôr o pé na grama, colocar o pé na terra, se aterrar, mexer na terra, né? Plantar uma árvore, mexer, mudar em casa, ter plantas dentro de casa, tá? A gente consegue, inclusive, fazer um processo de proteção. Tá? Então, muitas pessoas que vieram com esse processo que eu falei, de bloqueio da Kundalini, e esses ataques desses seres aí, que nem eram seres encarnados, então nem tinha como doutrinar isso daí, né? Era só encaminhamento mesmo, espiritualidade orientando para a gente se conectar com a Terra, tá? Então, o que é se conectar com a Terra? Vai tomar um banho de cachoeira, eu sei que agora tá inverno, né? É difícil, mas 5 minutinhos com o pé na grama, vai tomar um sol, vai mexer na terra, pôr a mão na terra, né? Quanto mais a gente se voltar para isso, quanto mais a gente se conectar com isso, com o que é natural em si, melhor vai ser. Quem levantou a mão pode falar. Sol, pode falar. Quer ligar o microfone? Pode ligar. Então pode escrever que daí eu leio. Tá? Mas essa conexão com a Terra, pode escrever enquanto eu falo. Determina eu já leio. Pode ser? Pode. Essa conexão com a Terra que vai fazer com que a gente consiga enfrentar muitos desafios que estão por vir, tá? Principalmente espiritualmente falando. Ai, tem um monte de gente com medo de ataque alienígena, de não sei o quê, de não sei o que lá, né? Viu? Ó, essa conexão é o que traz equilíbrio diariamente, exatamente. Essa conexão traz muito equilíbrio pra gente, porque nós estamos encarnadinhos aqui, nessa terra, é isso que nos conecta, é isso que nos dá força. Então, essa conexão com a natureza vai nos dar força de alguma forma. Ah, mas eu moro no centro da cidade, eu moro numa selva de pedra, eu não moro numa casa, eu não tenho um sítio, eu não tenho uma chácara, eu não tenho nada. Gente, não tem nada. Tem algum amigo que tem, algum parente que tem, alguma vivência que às vezes as pessoas fazem na natureza, vai, se identifica, vai. Quem mora aqui em Erechim, por exemplo, eu sei que tem várias cidades que tem, tá? Porto Alegre tem um monte de parque, Curitiba tem um monte de parque, Florianópolis nem se fala, né? Florianópolis por natureza, então quem mora lá nem tem o que reclamar. Mas quem mora em lugares que nem aqui em Erechim, né? Que é cidade, e a maioria do interior é sítio, enfim, não tem como, não conhece ninguém que vá, tem o seminário. Avenida Maurício ali, tem canteiro. Vai lá, nem que seja de noite, com um horário que ninguém vai ver você, tira os tênis e põe o pé na grama. Ai, vou me achar doida eu aqui. Tu prefere ser doida ou tu prefere estar cheia de tranqueira na tua vida e estar com ela travada? Eu prefiro ser doida. Se prestar a sol aqui trazendo para gente, se a gente prestar atenção mais em tudo que nos rodeia e usarmos a natureza a nosso favor, evitamos e curamos muito o nosso ser. Evitamos, curamos muito o nosso ser. A gente vai evitar muita coisa, exatamente, sol, né? Concordo plenamente. Inclusive a Sol, ó, ela mora num sítio, eu acho que tá morando no sítio, né, Sol? A Sol tem um sítio do pai dela lá, que é lindo. Tem uma cachoeira maravilhosa lá.
Maravilhosa. Tô aprendendo a nadar, Sol. Eu não sabia nadar, ó, gente. Inclusive, tô me desafiando, tá? Quando a gente. Outra coisa que eu aprendi muito nos últimos tempos. Quando a gente olha para os nossos medos, identifica os nossos medos e começa a nos desafiarmos para curarmos esses medos, tá? A vida fica muito melhor e muito mais fácil. Eu sempre tive pânico de água. Inclusive, a Sol, às vezes que a gente ia lá no sítio dela, tem uma cachoeira maravilhosa lá, tem uma parte para atravessar que ela nem é funda, dava super para nadar. Só que a Maria Gabriela aqui, pânico, gente, é pânico de pânico de pânico. Eu só ia se uma pessoa me levasse. Se eu colocar, tu coloca colete tem que salvar vidas, vai. Não, não me coloca colete salva vidas, que eu tenho pânico. Entrava em pânico. Fui fazer aula de natação. E comecei a olhar para os meus medos. Comecei a me sentir mais forte, muito mais forte. E outra coisa, quando nós temos muitos medos, tá? E nos falta força para enfrentar os nossos medos, é porque falta força do pai, tá? Porque falta força paterna. Então, olharmos para a nossa questão como pai. Porque quando falta força, né, para a gente olhar para as nossas questões, ir para a vida e resolver as coisas, é a força do pai, tá? É a força do pai. Obrigada, Sol. Tô com muita saudade de vocês. Enfim, tá? Dançar, trabalhar. Vai com medo mesmo, exatamente. Fui com medo mesmo. E tô me superando, gente. Em 4 aulas de natação, consegui nadar. Sem boia, sem nada. Né? Não me afoguei, consegui dar umas braçadas ali, foi. Tá? Mas vai com medo mesmo. Eu aprendi a andar de bicicleta aos 23 anos de idade. Ainda não sei direito, tá? Sei mais ou menos, ainda quero me desafiar na bicicleta, porque quem sabe seja meu próximo esporte, né? Porque eu vim de uma raiz extremamente medrosa. Minha mãe tem muito medo, gente. Minha mãe tem muito medo, minha avó tem muito medo, todo mundo muito medroso. Meu pai também tem, né? Mas são muito medrosos. E eu carreguei esses medos comigo. Então, eu sempre tive muito medo de viver, muito medo de se desafiar, tá? E quando a gente começa a olhar para os medos, trabalhar aí, fazer essa conexão com a terra, ajuda muito, tá? Então, exercício físico, dançar, ativar a nossa Kundalini, sabe? Enfim, muitas coisas, tá? O que eu tinha para trazer para vocês era isso hoje. Quem precisa sair, vai lá, tá? Boa noite. Obrigada, Sol. E era isso, tá? Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para contribuir, se tem mais alguma coisa para trazer, se quer fazer alguma pergunta. Aí eu disponibilizo mais um tempo para responder perguntas, tá? De todos os tipos, se quiserem. Se não, era isso, gente. Tá? Eu queria trazer mais um tempo aí para a gente conversar, para falar de coisas além, né, do que geralmente eu trago nas lives do Instagram e tudo mais. Eu vou deixar um convite para quem quiser. Dia 12, não, dia 12 é dia dos namorados. Não vou comemorar ainda. Mas dia 13, eu vou fazer uma cerimônia de cacau, tá? Específica para ativação da Kundalini, tá? Então, quem quiser, a gente vai fazer dia 13, cerimônia de cacau, e também vamos trabalhar a ativação da Kundalini, tá? Vou trazer todo um protocolo de meditação, todas as meditações que me foram passadas e que eu fiz, tá? Essa semana, para fazer a ativação da Kundalini, tá? Então, quem quiser participar, dia 13, ativação da Kundalini e com cacau, tá? Esse grupo eu não sei se vai ser aberto para homens e mulheres, eu ainda vou decidir isso, mas logo eu divulgo. Quem tá lá no grupo na lista de transmissão, eu vou divulgar lá, tá bem? Alguém mais quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Ou era isso? Então era isso. Tá bom, deixa eu pausar aqui.